no centro de treinamento do Goiás, no Parque Anhanguera, e na sexta-feira também no centro de treinamento do Goiás, no Parque Anhanguera. Os contaminados do Goiás, eles ficam na concentração que fica na Serrinha, que fica no estádio Ailê Pinheiro. Então, com relação à parte dos contaminados, isso não terá problema. Bom, eu estou agora aqui no debate final e eu dou as boas-vindas. É um prazer receber aqui o Adson Batista. O Adson Batista, ele é presidente do Atlético Clube Goianiense, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, e ele está também com o Dr. Gleider, o médico do Atlético, para essa conversa com a gente. Eu sempre chamo os presidentes de senhor, de tudo isso, mas o Adson eu conheço há muito tempo. O Adson eu conheço desde o tempo de rádio lá em Goiânia. O Adson sempre esteve no meio do futebol, ele era antes um diretor de futebol e agora ele é o presidente do Atlético Clube Goianiense. Adson, eu vou te chamar de Adson, eu vou tirar o senhor, que eu sempre coloco porque a gente se conhece há muito tempo. Agora, Adson, é verdade que você ficou sabendo que 4 jogadores do grupo estão infectados através do expediente futebol aqui do Fox Sports e que esses jogadores já estavam com um grupo iniciando a concentração? Muito boa noite, Adson, seja bem-vindo ao debate final. Muito boa noite também, Dr. Gleider. Boa noite, Theo, é um prazer falar com você, você que é nosso conterrâneo, né, e fique inteiramente à vontade. O que eu posso te dizer é que nós ficamos o dia todo esperando a resposta desses exames, né? E realmente tivemos a informação aqui extraoficial, né? Sabemos que o Feldman falou com o presidente do conselho, no qual tem relacionamento, mas nós no clube aqui, eu mesmo não tinha essa informação. Então, há pouco recebemos da CBF, né, essa notificação. E estamos aqui com o nosso departamento médico, com todos o jurídico, avaliando a situação. O que eu posso te garantir é que, a princípio, não temos interesse em adiar o jogo, né? Goiânia vive um momento complexo, mas a gente tem respeitado todos os protocolos, temos feito exames de maneira periódica, né? Temos exames aqui respaldando até esses próprios jogadores, né? Que fomos notificados. Nós fizemos até agora há pouco, o Dr. Gleider, que é um dos chefes do departamento médico, fez a defesa da comissão de médicos da CBF, porque tem alguma divergência e nós queremos bastante clareza em relação a tudo isso. Dr. Gleider, qual que é a posição do departamento médico? Eu estava comentando agora há pouco o caso do Goiás, né? O Goiás, por exemplo, os jogadores foram testados no domingo para o jogo contra o Atlético Paranaense, o Furacão, amanhã. Quer dizer, se alguém foi contaminado no sábado ou no domingo de manhã por aqueles outros jogadores que estavam contaminados, não vai aparecer no exame. E no caso do Atlético, hoje a gente sabe que o Atlético treinou no Estádio Olímpico, no local do jogo, já estava no início da concentração, Dr. Gleider. Existe realmente um risco de outros jogadores serem infectados e os exames agora não mostrarem isso e só mostrar daqui a 5, 7 dias? Muito boa noite, Dr. Gleider. Boa noite. Em relação ao que você passou, existe o risco, mas nós acreditamos que a nossa realidade está um pouco diferente do que constou nos exames. Esses jogadores, nós já estávamos acompanhando eles já, nós passamos para a CBF todos os documentos que mostram que eles já têm imunidade contra o Covid, tá? E nesse momento está sendo analisado com a comissão da CBF, tá? O nosso recurso, e a gente acredita-se que realmente eles já estejam com a imunidade e não tem potencial em transmitir a doença. Quer dizer, na opinião do senhor, os testes não estão 100% seguros, esses testes que o resultado chegou hoje, os testes da CBF? Não, na minha opinião, não tem 100% para garantir se esses jogadores estão transmitindo ou não a doença. Por isso que a CBF montou um respaldo de representantes da Sociedade Brasileira de Infectologista para julgar esses casos. Nós montamos o nosso processo, passamos todos os exames do clube, porque nosso clube vem fazendo exames semanais com todos os jogadores, passamos toda a documentação para a CBF e estamos aguardando o julgamento. Acredito eu que a chance desses jogadores serem
Goiás são altos. Oi? Ilan, por favor, a sua pergunta ou para o presidente do Atlético ou para o Dr. Gleider, por favor. Fazer uma pergunta para o presidente Adson Batista. Boa noite ao senhor, obrigado por estar conosco aqui no debate final. Presidente, o senhor acredita que com esses casos que estão sendo identificados, já com 1, 2 rodadas de campeonato brasileiro, e que em alguns casos são casos em excesso, né? São, como por exemplo no caso do Goiás, que já teve 11 jogadores diagnosticados e por conta disso até teve que adiar o seu jogo da primeira rodada. O senhor entende que o Campeonato Brasileiro voltou na hora certa ou voltou de forma precipitada? Olha, eu defendo que o campeonato já tinha que ter voltado, né? Eu penso dessa forma, acho que os protocolos são rigorosos, né? Acho que aqui em Goiânia nós encontramos um momento assim, mais turbulento, mas o lugar mais seguro do mundo é dentro do clube, né? Porque aqui a gente realmente toma conta da vida do jogador, a gente faz tudo certo. O problema, às vezes, é quando sai do clube, né? E ainda mais nesse momento que a pandemia aqui em Goiânia, ela está no pico máximo, né? Agora, eu sou da ideia seguinte, a vida é o mais importante, mas chegou um momento que ninguém suporta mais esperar e a gente, para salvar o futebol brasileiro, salvar os clubes, salvar os empregos das famílias, o melhor é voltar e tentar superar essa grande diversidade que não é culpa de ninguém e que infelizmente está acontecendo e matando muita gente. Rodrigo Bueno. Bom, eu vou fazer uma pergunta pro médico do Atlético, o Sr. Gleider, doutor. Claro, eu sou completamente leigo no assunto, então a gente escuta muita coisa na área de saúde e não sabe exatamente se é verdade. Então, doutor Gleider, eu queria saber se vocês têm algum estudo e informação de que o Covid-19 deixa sequela nas pessoas. E eu falo isso porque eu já ouvi que gente que teve Covid, quando voltou, se recuperou, já tinha um pouco mais de restrição, menor capacidade pulmonar, já não conseguia respirar da mesma forma. Tava legal, tava bem de saúde, mas você percebe isso? Você tem discussão com outros médicos, preocupação de jogadores que contraíram e não tem o mesmo rendimento, pelo menos no começo, tá recuperado, não tá transmitindo, mas ele tem perda ou pulmonar, problema de circulação, vocês têm algum tipo de conversa nesse sentido? Preocupação, sequelas de quem contraiu o Covid-19? Sim, essa preocupação ela já surgiu desde o início, lá em março, quando os médicos da CBF já estavam reunindo, discutindo e buscando sempre relatos de casos pelo mundo, tá, em relação ao comprometimento principalmente pulmonar e o cardiológico. Por isso que todos os nossos jogadores, apesar de estarem assintomáticos, foram passados por exame de triagem, realizamos toda a bateria de exame pulmonar e cardiológico. Tem essa preocupação, mesmo estando assintomático durante a sua doença.